Muito bem, muito boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite, Luiz. Deixa eu mudar aqui a posição do computador. Dá reflexo demais na lente do óculos. Deixa eu dar uma boa noite aqui a Ana Carolina, muito boa noite. Dedé, Alberto, Carolina Acioli, boa noite. Jorge Machado, Claudete Oliveira, Karina. Gente, muito boa noite. Antes de mais, agradeço por ter entrado. Que hoje é sexta-feira, provavelmente já comeram bastante na hora do almoço. E agora vamos desfrutar um pouco do conhecimento aqui da doutora. Vamos falar de um assunto super interessante que está em pauta, sempre está em pauta. Vamos falar sobre holding familiar e offshore. Quais são suas diferenças e qual é a melhor opção? Então fica até o final da live, que a doutora vai dar essas dicas maravilhosas. Deixa eu só dar um oi de novo aqui. Karina, muito boa noite. Miltinho, muito boa noite. Gente, vamos lá. Peraí. Então vamos lá, hein? Boa noite a todos. Nesta sexta-feira vamos receber uma advogada com MBA em Holding e Planejamento Societário, um especialista em planejamento patrimonial e sucessório, certificada em Wealth Manager, Family Office em gestão de recursos de terceiros, especialista em planejamento patrimonial e internacional com certificado da Associação Suíça da Prática Jurídica Internacional. Eu gostaria que no decorrer da live eu vi um shortzinho, um videozinho sobre Suíça. Eu queria que você falasse só um pouquinho o que a doutora foi fazer na Suíça. Ela também é membro da Comissão de Ética e Disciplina da OAB de São João da Boa Vista, em São Paulo, do GT, Grupo de Trabalho e Planejamento Sucessório e Holding da OAB de São Paulo, da Comissão Nacional de Planejamento Patrimonial Sucessório, que significa ABA. Ela também é Aba. sócia da... Oi, doutora? Aba. ABA. Ela também é sócia da Barbeitos e Rodrigues, o escritório da advocacia que atua há mais de 20 anos no mercado imobiliário, trabalhista, sucessório, holding, direito previdenciário e revisão de contratos. É casada, casadíssima e apaixonada por viagens e esporte. Doutora, se apresenta, seja bem-vindo. Se apresenta um pouco para as pessoas que não te conhecem. Falei seu currículo, suei um pouco. Parabéns mesmo pela sua trajetória. Mas se apresenta um pouco, fala de qual região do Brasil que a doutora é, porque tem seguidores nossos aqui dos Estados Unidos, tem do Canadá, tem de Portugal, e para as pessoas saberem um pouco da sua trajetória, além desse mega currículo. Então, palavra da doutora aí. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Luiz. É um prazer estar aqui falando de um tema, igual você mesmo falou, tão importante para as famílias brasileiras, que nesse ano de 2024 está um tema em voga, muito em voga, por causa das alterações aí trazidas pela emenda constitucional. Eu vou te confessar que eu estava com medo, até falei, você viu o Miltinho aí, meu pai? Falei, entra lá, porque eu acho que não vai entrar ninguém hoje, porque sexta-feira é santa, o povo comeu, o povo tá Mas vai ficar viajando, gravado. né? Mas a gente já tá com um quórum interessantinho. Para Boa. quem não me conhece, não tá vindo lá do Inventário nunca mais, tô vendo bastante gente que eu conheço, pessoas também que eu acho que são do seu Instagram. Feito aí o primeiro agradecimento, você já leu todo o meu currículo, então assim, em termos profissionais você já falou tudo, né? Advogo há 20 anos, sou especialista em planejamento patrimonial nacional e internacional. Meu escritório está situado no interior do estado de São Paulo. É uma linda de uma cidade que chama São João da Boa Vista. É conhecida como a cidade dos crepúsculos maravilhosos. Depois vocês dão um Google aí. Não é para menos que ela é conhecida dessa maneira. E é um prazer imenso estar aqui falando com você sobre dois temas tão importantes e que são Importante, é verdade. relevantes, que eu falo que o brasileiro, pelo menos do meu ponto de vista, né? Às vezes eles se programam para tantas coisas, né? É uma festa de aniversário de um filho. Eu mesma sou uma que hoje minha menina tá maior, mas quando eu fazia eu já começava
planejar com 6, 8 meses, às vezes até um ano de antecedência, né? Tudo muito com detalhinho. E às vezes as pessoas não conversam sobre a sucessão, como vai ser feita a É sucessão desse verdade, patrimônio, que verdade. você trabalhou a vida inteira, suou, né? Mesmo que você seja aí um herdeiro e não um sucessor, que depois a gente pode falar um Mas pouquinho é disso, você tem que saber administrar isso e tem que pensar como vai fazer essa passagem desse patrimônio, né, Luiz? E hoje o muito inventário, bem. ele é muito custoso, ele leva grande parte do patrimônio, a depender de cada tamanho, é óbvio, de cada caso individual. A gente não tem aí uma receita de bolo, mas leva-se aí, perde-se de 10 a 15% do patrimônio, às vezes até mais. Eu tenho casa aqui no escritório de inventários que duraram 20 anos, desde quando eu Caramba. comecei, né? Na verdade, esse inventário eu atuo junto com meu esposo, que ele está aí, eu vi ele passando. Aham. E se encerrou agora há pouco. A gente tem vários casos aqui no escritório de inventários em andamento há 6, 8 anos. Então, acho que ninguém quer passar por isso, né? E se tem Muito tantas bem. ferramentas que podem evitar, por que não falar um pouquinho de uma delas, né? De duas delas, na verdade, né? Que a gente vai falar um pouquinho da offshore também. E saber um pouquinho mais para o que serve, porque como ela pode ser usada com responsabilidade, né? Então, muito bem. Então, fala pra gente o primeiro tema. Vamos falar sobre holding familiar. Fala um pouco, então, o que é uma holding familiar, doutora? Luiz, vamos lá. A holding, né? O termo holding, ele vem de um verbo em inglês to hold, que é segurar, manter, controlar. Se a gente pegar esse conceito, né, de onde veio e aplicar para nós aqui, a holding, ela vai ser uma pessoa jurídica que ela vai deter bens e direitos. E esses bens e direitos, eles podem ser bens móveis, eles podem ser bens imóveis, eles podem ser participações societárias. E no caso aqui específico da holding familiar, o que ela vai deter como bem? O patrimônio da família. Então a gente vai colocar lá o patrimônio dos patriarcas para ele ser trabalhado, gestado, detido, e se a família quiser trabalhar a sucessão ou não. E ela é uma ferramenta toda lista, ela tem a sua previsão legal na lei GSA, tá? Então é importante a gente falar isso. E é com essa finalidade. Aqui hoje a gente vai falar da holding como uma ferramenta de planejamento patrimonial e sucessório. Mas o que é importante a gente falar, que às vezes muitas pessoas não sabem, é que a holding ela não é a única ferramenta de planejamento patrimonial e sucessório. Eu vejo, na semana, eu acho que tem umas 2 semanas, até eu fiz um videozinho sobre isso, eu atendi um senhor aqui perto da minha cidade, inclusive, e ele estava conversando, acho que com 3 ou 4 advogados, e depois ele fechou o contrato comigo, né? Ele falou, Daniela, você foi a única que falou para mim logo de cara que pode ser que a holding não seja interessante para mim. Todos os outros só falaram da holding, só quiseram me vender holding. E no caso dele ali, eu tenho mais de uma possibilidade, não só uma, e que não é holding, né? Então é por isso que eu falo assim, que o olhar do advogado, eu tô vendo bastante advogado passar aqui, todos muito bem-vindos, eu agradeço porque é numa sexta-feira santa, tá assistindo live aqui, é porque realmente está interessado no assunto. Isso. Tem que vender esse produto com muita responsabilidade. A família ela tem que ter um perfil mesmo para o negócio. O patrimônio do patrimonialista ele tem que comportar essa ferramenta, né? Você de repente vai estar entregando um problema maior do que uma solução e pensando só nos honorários, né, Luiz? Então, assim, além de falar do conceito da holding, eu queria deixar esse parênteses, sabe? Boa. Que a holding ela não é a única ferramenta, tem outras ferramentas e a importância do olhar de um especialista. Porque às vezes a pessoa, vamos fazer uma PJ, vamos jogar tudo lá dentro, e essa família depois que se vire com essa PJ, sabe-se lá quanto tempo vai ficar, né? Então tem que ter esse olhar muito direcionado e com muita responsabilidade. Muito bem, doutora. Então, fala pra gente como que funciona e qual é a diferença da patrimonial e familiar. Tá, como funciona a holding? Isso. Tá, E na vamos lá. sequência, faz pra gente aí, faça a Um comparação. paralelozinho, tá. Eu, Isso. assim, antes da gente falar de como funciona a holding, eu tenho que pensar
se esse patrimônio dos patrimonialistas, para quem não está acostumado com o termo patrimonialista, são os donos do patrimônio, tá, gente? É o pai, a mãe, é o patriarca, é a matriarca, quem ali que está querendo fazer o seu planejamento patrimonial sucessório. Antes da gente falar de quais são as fases da holding, eu acho importante a gente pensar se o patrimônio está organizado para fazer uma holding. Você trabalha com imóveis, não trabalha? Trabalho sim. Quantas vezes chega para você as pessoas que adquirem imóveis, ficam ali em contratinho de gaveta, não levam, não regularizam a propriedade desse imóvel, às vezes tem um mero termo de posse, às vezes está com patrimônio em nome de terceiro, chega aqui, olha, tá o nome do meu cunhado, da minha prima, e a prima é casada, e a prima tem filho, e às vezes não pensa que se a pessoa morrer ali, os desdobramentos disso serão imensos, né? Então, assim, antes de pensar em construir a holding, o que a gente faz? A gente faz um estudo prévio, tá? Um estudo de diagnóstico. Igual eu falei, a holding não é para todo mundo. Então, naquele levantamento, que eu vou pedir uma série de documentações para o cliente, eu vou ver primeiro, a holding é ou a holding não é. Dito isso, se a holding não for, eu vou apresentar as ferramentas. Se for a holding, eu vou fazer o estudo prévio ali com os custos dessa holding e tudo que vai acontecer nessa holding. Então, é uma planta baixa mesmo, tá? Como se fosse um arquiteto olhando ali, você vai conseguir entender, que é uma ferramenta complexa. Então, ali a gente vai ter, além dos custos, as estratégias, que a gente tem mais de uma estratégia que a gente pode abordar ou não para aquela família, tá? E aí, pensando na questão dessa organização, por exemplo, para bens rurais, hoje o georreferenciamento ele é obrigatório, o gel, para áreas maiores que 25 hectares. Então, você precisa estar com a área certinha, o Supremo já decidiu que o bem tem que estar em gel. Então, assim, toda essa regularização, que é uma pré-holding, a gente tem que fazer, faz parte dessa construção da holding, mas é uma etapa antes. E eu falo assim, como que você vai partir para sei lá, para qualquer coisa, sem você saber quanto vai custar e as fases que você vai implementar. Então, mostrar tudo isso para o cliente é o primeiro passo. Fizemos ali o estudo prévio. Manda coraçãozinho aí, gente, tô vendo. Fizemos o estudo prévio. Vimos que realmente é a hoje. Então vamos lá para as etapas mesmo, tá? A primeira etapa é a fase de constituição da holding, né? Do registro dela na junta comercial de cada estado. Nesse primeiro ato, a gente desenvolve ali todo um contrato social. E o contrato social, o que é importante a gente falar? Não é um recorte e cola, né? Não é você pegar um contrato social que está lá, sei lá, no Google e direcionar. Ele é direcionado para aquela família de acordo. Obrigado, Fiorella. Foi para o Luiz, mas faz quanto foi para mim. Agora que eu vi, Luiz. Como fala? Feito lá o primeiro ato de constituição, que é o contrato social que vai ser registrado na junta comercial, a gente tem que fazer muito delimitado, com as cláusulas específicas. A gente tem que pensar num objeto que vai ser nessa holding, qual vai ser o tipo societário. Será que os pais ali são casados? Será que o regime de casamento desses pais comportam eles serem sócios entre si ou não? Que a gente tem aí as hipóteses que eles não podem ser sócios entre si, por exemplo, na comunhão universal e na separação obrigatória de bens. Então, assim, são muitos detalhes que a gente tem que olhar para dar esse primeiro passo de constituição, tá? Feita essa análise, aí a análise também entra em relação ao que eu vou trazer para essa holding, o que eu vou integralizar nessa holding, quais bens eu vou trazer. Hoje, a gente vê que o perfil do brasileiro ele está um pouco mais diferenciado, né? A gente não tem mais lá no patrimônio do brasileiro só imóveis. Hoje chega com imóveis, com investimentos, às vezes com criptomoedas e com uma série com semoventes, com maquinários específicos. Então, cada caso é um caso. Mas pensando que, na maioria dos casos, das holdings, desculpa, que chegam, comportam imóveis, a gente tem uma segunda etapa que a gente tem que pensar, tá? Trouxe imóvel para essa holding, eu vou ter a questão do ITBI. Eu estou aqui, eu acho que sou bastante advogados, vão saber o que é o ITBI. Para quem não sabe, é aquele imposto municipal, né, de uma transmissão inter vivos
que é onde eu vou passar obrigada, doutor Mauro, a transmissão de um imóvel de forma onerosamente, tá? Hoje a gente, obrigada, hoje a gente tem mais de 2.000 municípios, eu não lembro o número, tá, Luiz? Se eu souber, você me fala aí. E cada município tem a sua legislação municipal. Então, quando a gente tem a questão do imóvel trazido na holding familiar, a gente tem que, já lá no estudo prévio, saber como essa prefeitura vai se comportar. Isso por quê? Porque quando a gente traz imóvel, a gente tira o imóvel da pessoa física e vai integralizar ele numa pessoa jurídica, fazer essa incorporação, a gente tem um artigo lá na Constituição Federal, tá? O artigo 156, que ele fala o seguinte: olha, quando você tirar da pessoa física para incorporar esse patrimônio imobiliário, né, bens e direitos, na pessoa jurídica para pagamento, para realização do capital social, você não precisa pagar o ITBI. Só que na prática, Luiz, não é bem assim, né? Eu não tenho lá um bens imóveis e eu estou garantido que eu vou ter a imunidade trazida lá na Constituição. Cada município tem interpretado de uma maneira diferente. A gente tem casos que, por exemplo, o judiciário já declarou leis inconstitucionais. Nós temos casos que prevê expressamente cobranças que eu entendo ilegal, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar, assim, em contato com o município e saber como ele está se comportando. Porque no ano de 2020, tudo isso aconteceu. Oi, doutor Felipe, obrigada por estar aqui. Tudo isso aconteceu porque lá em 2020 nós tivemos um caso de uma empresa que ela fez o seguinte, vou até pegar uma caneta aqui que eu gosto de explicar sempre com uma canetinha. Ela trouxe vários imóveis para incorporar numa PJ. Só que ao invés dela usar o valor integral desse imóvel para pagar esse capital social, né, essa realização do capital social trazido da pessoa física para a pessoa jurídica, ela usou só uma canetinha, um pedacinho. Então, vamos supor, o imóvel valia X mil, ela colocou R$ 8.000 para pagar o capital social subscrito e o resto do valor daquele imóvel trazido na holding, ela jogou numa conta contábil que a gente chama de reserva de capital. Esse caso, conhecido como o tema 796, ele chegou até o STF, e o STF lá, o voto vencedor foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele falou o seguinte: olha, nesse caso aqui, você não está fazendo o escopo lá trazido pela Constituição Federal, que é para fomentar a atividade. Você não usou o imóvel inteiro para pagar esse capital social. Então, você não tem direito à imunidade. Você vai ter que recolher nessa diferença, tá? Só que a diferença aqui tratada nesse tema 796 envolvia diferente do que a gente faz nas holdings. Porque quando a Daniela pega um patrimônio de um pai que me procura para constituir, a gente lança o valor integral que eu trago para a holding para pagamento do capital social, para realização do capital social, tá? E aí, por expressa previsão legal, eu posso utilizar como valor desse imóvel o valor que está lá na lei de imposto de renda, tá? Ou atualizar o valor de mercado. Aí a gente tem todo um Doutora, contexto que tem que analisar. Oi, tá muito rápido? só me tira uma dúvida. Qual foi a intenção dela omitir essa informação? Economia. Economia tributária é todo custo, acredito eu, né? Tá? E aí, esse caso gerou toda essa discussão em volta do TBI hoje, 2020. Você vê que é uma discussão recente, os tribunais ainda não estão unânimes nas decisões. E as prefeituras, se aproveitando desse julgamento, o que eles vêm e falam? Olha, então nesse caso aqui, você trouxe bem para a holding familiar pelo valor que está lá histórico no imposto de renda do patrimonialista, e você pode fazer isso porque a lei te autoriza, mas eu considero como base de cálculo do TBI o valor venal, aqui o valor de mercado, R$ 1.000.000. E ele está lá como valor histórico R$ 100.000. Então, nessa diferença, você vai ter que pagar o ITBI, tá? E o valor Então, é e o valor, então, aí, como é uma lei municipal, ela é de cada legislação. Então, tem cada. 2%, tem Sim. 3%, cada município prevê o percentual, tá, Luiz? E aí a gente tem essa problemática aí em relação ao ITBI, que seria aí a segunda fase para a constituição da holding, né?
Aí, para uma terceira fase, eu passei todo esse celeuma do ITBI, eu consegui a imunidade, ou a não isenção, ou a não incidência, né? Porque geralmente nas leis municipais eles tratam como não incidência e imunidade seria na previsão constitucional. Eu vou estar com a guia de não incidência ou eu vou ter recolhido o ITBI, tá? Aí a gente vai utilizar a estratégia, igual eu falei lá no estudo de viabilidade patrimonial, que a gente faz o levantamento e já passa para o cliente como que a prefeitura vai se comportar, porque a gente já fez esse levantamento. Eu vou até o cartório e faço a transferência desses bens, tirando da pessoa física e passando para a pessoa jurídica, agora a holding familiar, tá? E aí, feita essa transferência no cartório de imóveis, eu parto para a quarta fase da constituição da holding, que seria a doação das cotas, tá? Na verdade, a transferência de cotas. Vou passar as cotas, que é dos pais, das pessoas físicas, que estão ali no primeiro ato como sócios, para os herdeiros deles. E aí, essa transferência de cotas, ela pode ser tanto por cessão onerosa, legal, o ar esquentou aqui, quanto por ato gratuito, né? E aí é caso a caso, tá, gente? Eu sempre falo que as estratégias têm que ser muito bem pensadas e têm que ser estratégias lícitas, porque eu vejo muita gente trabalhar com a cessão onerosa de maneira equivocada. Às vezes não tem caixa, não tem a transação, faz uma simulação, então a holding não é com essa finalidade, tá? A holding aqui é um instrumento lícito, como a gente falou, previsto na lei de SA, que é para fazer aí a transferência do patrimônio, se assim a família quiser, e se assim a família quiser trabalhar a sucessão, porque pode muito bem a família parar aí na terceira etapa, né? E não querer fazer a doação das cotas ou a cessão das cotas, tá? E aí a gente entra em outro imposto, tá, Luiz? Quando a gente faz, por exemplo, através de doação de cotas, eu tenho o ITCMD, que é aquele imposto estadual. E aí, o que eu vou ter? Cada estado tem a sua legislação. Sim. E aí, o que acontece? Eu falo que o advogado, ele tem que, quando trabalha com planejamento patrimonial sucessório, ele tem que ter um olhar multidisciplinar, né? Porque não basta você saber só direito de família e direito de sucessão. Você vai ter que saber direito societário, você vai ter que saber direito de contabilidade, você vai ter que saber direito tributário. Então, assim, você navega por várias áreas do direito para você atuar nesse nicho, né? Que na verdade é um nicho, não existe a matéria na faculdade. Até entrou aqui o presidente da UAB aqui de São João, não sei se ele está aí, doutor Gustavo ainda, e ele trabalha na faculdade aqui em São João. Não existe essa matéria, né, nos bancos de faculdade. Por quê? Porque ele é classificado como nicho, tá? E aí, conhecendo, sabendo como o Estado vai se comportar em relação ao ITCMD, quem é o ITCMD, gente? Que imposto que é? É aquele imposto que ele vai ter ali como fato gerador a doação ou a causa morte, tá? E como aqui a gente está falando que a gente vai fazer a passagem das cotas por doação, por exemplo, nesse caso que eu dei, a gente tem que conhecer a legislação do Estado, tá? Então, por exemplo, o Estado de São Paulo, ele prevê lá uma base de cálculo. O estado de Goiás é terrível para fazer a reavaliação patrimonial. Minas Gerais também é. Santa Catarina, então assim, a gente tem várias legislações e cada uma se comporta de uma maneira. São Paulo ainda, a gente está tendo aí uma possibilidade de fazer trabalho muito legal, porque tem sido considerado o valor patrimonial, tá? Então a gente consegue, assim, a depender de cada caso, ter aí, comparado com o inventário, um custo menor, tá? Então, assim, por isso que eu falo que tem que conhecer cada tributo. A gente passou aqui por tudo isso que eu falei, a gente passou pelo imposto de renda, a questão do ganho de capital, a gente passou pelo ITBI, a questão que eu falei, da celeuma do 796, e a gente passou pelo ITCMD aí agora na quarta fase de fazer a doação de cotas. Ah, Daniela, o pai morreu, o patrimonialista morreu, vamos pensar que é uma limitada unipessoal, só está o pai lá dentro e não deu tempo de fazer a sucessão. Vai ter o inventário das cotas, tá, gente? Porque quando a gente fala que a holding pode evitar o inventário, não é a holding que evita o inventário. É o trabalho de sucessão, as cláusulas sucessórias que são feitas dentro dessa pessoa jurídica, tá? Então, eu ouço muitas vezes as informações equivocadas. Ah, a holding evita o inventário? Não, não é a holding que evita o inventário, mas sim o trabalho sucessório que é feito dentro dessa pessoa jurídica, que é constituída com a finalidade de planejamento patrimonial sucessório, tá?
É Acho que não essa fez fase outra que pergunta. demora, né, doutora? Oi? É essa fase que demora, né? É a partir dessa fase aí que demora. Eu falo assim, às vezes o cliente fala, quanto tempo eu consigo terminar a minha holding, né? É, eu falo que o mais complexo hoje, pelo menos na minha opinião, e isso eu tô falando do estado de São Paulo, porque, por exemplo, tem estado que é muito problemático na hora que a gente vai fazer essa doação das cotas. O estado de São Paulo ainda a gente está tendo um comportamento que já foi até sancionado pelo judiciário em relação a essa base de cálculo que eu falei, tá? A questão do ITBI hoje, por exemplo, no Celema, eu tô com uma holding aqui que ela tem um tantão de imóveis lá dentro, quase 40 imóveis, e tem imóveis rurais e tem imóveis urbanos. O que que acontece? Você imagina, e são várias localidades desse imóvel, tá? Várias cidades. Então, eu tenho que saber cada município de onde está cada imóvel, eu saber como que ele vai se comportar. Vai ter aquele que ele vai me conceder a imunidade, que eu já conversei, vai ter aquele que ele vai cobrar a diferença. Aí eu vou ter que ver, eu vou judicializar isso, eu não vou judicializar. O cliente quer pagar a diferença e depois entrar com repetição de débito. O cliente quer impetrar um mandado de segurança, né? Então, assim, eu acho que hoje o nosso calcanhar de Aquiles aqui no planejamento, é claro que o ITCMD também a gente tem que fazer com muito cuidado, mas o ITBI, ele tem que ser muito estudado. E eu falo o seguinte, às vezes os clientes falam, eu falo, gente, faz as contas. Compensa mesmo pagar o ITBI, a depender do caso. Quando você faz o levantamento ali do que ficaria o custo da holding versus o custo do inventário, a depender, porque é igual eu falo, eu não gosto de falar que às vezes as pessoas colocam na tua boca e depois não tiram essa ideia. A depender do caso, traz sim uma economia tributária comparado com o inventário. Então, às vezes, até pagando o ITBI, essa holding patrimonial aí, ela vai sair muito mais em conta do que você deixar a sucessão acontecer. Ainda mais pensando nos aspectos futuros que podem acontecer em relação ao ITCMD lá na frente, tá? Muito bem. Muito bem explicado. Aí você, Doutora, aí você me fez uma outra pergunta, eu acho que é uma diferença, nós né? falamos sobre a diferença. Qual a diferença do patrimonial e familiar? Na verdade, a holding familiar, ela é a holding patrimonial, tá? O que a gente coloca aí Então, o não nome existe. bonitinho é porque ela vai, lembra que a gente falou que a holding que vai deter e gestar bens e Boa. direitos no Jota, né? Aqui ela vai deter, gestar e trabalhar o patrimônio da família, por isso que recebe esse nome bonitinho aí de holding familiar, tá? Então, então, vamos falar sobre os tipos e se existe característica entre elas. Você fala tipos de holding, né? Isso, isso. Tá. Assim, eu falo que hoje a gente tem um monte de holding, né? Virou um conceito comercial. É holding médica, é holding rural, é holding imobiliária, é Bastante. holding, né? São várias holdings, mas a gente pensa assim, num conceito mais clássico, a gente tem a holding pura, que é aquela que vai ter mesmo como objeto participar de outra sociedade, que é o que dispõe, né? Uhum. Tá lá na SA, e vai ter o controle dessa sociedade, às vezes até como uma controladora, e a gente pode ter aí uma holding mista, que ela vai ter essa participação societária e mais vai desenvolver alguma outra atividade. Né? Então, assim, a gente tem holding para todos os gostos, depende do que ela vai deter, do que ela vai administrar. Aqui o que eu acho interessante a gente falar, Luiz, um pouquinho, e que traz economia tributária e de forma lista, a questão da holding imobiliária, tá? Até você que trabalha com imóveis, é interessante, porque se a gente constituir a holding imobiliária com o objeto correto, na tributação correta, com a classificação do imóvel de maneira correta, a gente pode trazer uma economia tributária tanto na questão dos aluguéis, como na questão do ganho de capital na compra e venda, né? Então, só para fazer um comparativo. Vamos imaginar um aluguel aí hoje que a pessoa está oferindo uma renda de, sei lá, 12 mil reais, tá? Se ela não tiver muitos os dedutíveis do imposto de renda, né? Chegar ali numa proximidade, vamos pensar que ela tenha pouco ou fique próximo dos 27,5%,
Numa holding familiar, com a tributação correta e com o objeto correto, a gente pode, nesse imposto de renda, ser tributado aí de 11,33 a 14,5, tá? Então, você vê que você sai de uma alíquota de até 27,5%, a depender das deduções, e vem para uma de 11,33 a 14,5. Então, só aí você vai pagar o ITBI, porque o objeto ali vai ser preponderantemente imobiliário. Isso eu esqueci de falar na hora do ITBI, que a Constituição faz a previsão da imunidade, gente, mas só se a PJ não tiver atividade preponderantemente imobiliária, tá? Porque se ela tiver atividade preponderantemente imobiliária, que é compra e venda, locação e arrendamento, obrigatoriamente tem que se recolher o ITBI, tá? Então, nessa holding imobiliária, mesmo recolhendo o ITBI, a gente tem um cálculo aqui no escritório, esse ITBI em pouco tempo retorna para o patrimonialista e ele vai ter aí depois os benefícios fiscais saindo de uma alíquota de quase 27,5% para uma dessa que eu te mencionei, tá? Isso também na compra e venda no ganho de capital, também a gente consegue sair de um ganho de capital de uma faixa e vir por uma muito melhor na holding imobiliária. Tô falando Doutora, muito. que aula, hein? Eu estou viajando. Que aula. Deixa eu até dar um oi. Passou uma advogada aqui, colega sua, Patrícia, e ela escreveu assim... Peraí, deixa eu voltar lá. Eu tive live com ela já. Doutora Patrícia é espetacular. Eu adoro escutar a doutora Daniela. Acompanho ela nas redes sociais. Ela tem um canal no Instagram, chama Proteção Patrimonial. É Patrícia Obrigada, Patrícia. Freire. Espetacular ela. Doutora, para a Obrigada. gente encerrar esse assunto da holding familiar, fala para a gente aí, então, quais são as vantagens e desvantagens de ter essa holding. Tá. Vamos lá. As vantagens. Eu deixei agora os inscritos tudo na minha cara aqui, mas para vocês não aparece, né? Acho que só para mim, né? Não, Só para não, mim. parece não. Eu falo, igual a gente fala, né? A holding organiza o patrimônio. A holding pode trazer benefícios tributários, economia. A holding vai evitar o inventário, igual a gente explicou, do que tiver lá dentro dessa holding, do que for trabalhado. A holding ela vai proteger o patrimônio da família, porque a gente vai tirar ali o patrimônio direto na pessoa física e vai colocar numa pessoa jurídica, então a gente cria camadas. E, gente, protege, não blinda. Eu vejo muita gente, às vezes chega patrocinado, né? Ah, holding blinda patrimônio. Mentira! Nada blinda patrimônio e nada pode ser retirado da apreciação do judiciário. Dependendo de como essa holding for feita, ela nunca pode ser feita para fraudar credores, né? Ela vai ser provavelmente desconstituída, ter uma personalidade jurídica ali desconsiderada ou uma desconsideração inversa, tá? Então, assim, muita responsabilidade nisso. Uma coisa que eu gosto muito da holding é que ela evita o condomínio. O que é condomínio? Quando os herdeiros ficam juntos, né, no mesmo bem, como coproprietários. Então, na holding, no acordo de sócios, eu posso muito bem estabelecer, ó, o herdeiro A vai ficar com a casa de praia, o herdeiro B vai ficar com o apartamento que já mora. Então, você imagina, só antes de deixar isso organizado, você imagina o conflito que você evita no inventário, né, Luiz? Né? E mais uma vantagem é evitar conflitos no inventário, Muito que os herdeiros, em bem. um momento dessa holding, eles vão figurar no quadro societário, né, como sócios, né? E aí eles vão saber que tudo vai acontecer, então é uma forma aí de realmente evitar o conflito entre os herdeiros, tá? Ótimo. Agora, desvantagem, eu acho que é o que eu falei no começo. Você entregar a holding para quem não precisa dela, ou você utilizar estratégias mirabolantes que eu vejo por aí, que trazem uma economia patrimonial muito grande. Minha voz eu tô rouca, por isso que eu tô chupando bala. Ela traz uma Importante. economia muito grande comparada com os outros sistemas lícitos que a gente usa, e que se o fisco enxergar isso, ele pode enxergar como uma simulação, e aí vai doer muito no bolso do cliente, tá? Então tem que ter muita responsabilidade. A gente sempre passa todas as estratégias para o cliente. Algumas estratégias que eu vejo que são totalmente mirabolantes, vamos usar o termo assim, eu não trabalho, mas eu vejo o pessoal trabalhando e eu faço aqui, chamo atenção, porque isso pode doer e vai sair caro para você, né? Então, eu acho que a desvantagem seria essa, sabe? Utilizar a ferramenta
de uma forma sem responsabilidade. Muito bem. Doutora, essa semana eu vi um videozinho da doutora que me chamou muita atenção. Eu gostaria que você resumisse aquele vídeo. Que fim deu aquele filho do Zagalo? Como é que eu vou te falar? No Que, testamento, né? que o vídeo da prioridade do filho. Eu não sabia disso, doutora. Explica Nossa, melhor. eu vou te falar que eu não lembro. Eu não É lembro assim, o do Zagalo vídeo, porque. tinha bastante filho e ele deu prioridade a mais um filho. Eu Uhum. falei, não, eu vou perguntar essa para a Tá, doutora da live, porque eu não sabia. vamos lá. Lembrei É, e ver se eu vou lembrar tá. corretamente, porque esse vídeo já gravei tem um tempinho. O Zagalo, eu não lembro se ele fez um testamento ou não fez, mas eu acho que ele fez um testamento, né? E ele Foi, doutora. deixou mais para um filho do que o outro, né? Então, vamos partir aqui que ali os valores estão meio que do que foi deixado ali dentro está meio correto, tá? Vamos partir dessa premissa. Então, o que acontece, Luiz? Se eu tenho um patrimônio inteiro, então vamos imaginar que o patrimônio todo da Daniela é esse controle aqui, tá? 100%. Vamos imaginar que a Daniela só tem filho, tá? Não tem cônjuge, para não ficar difícil, porque aí eu teria que analisar o regime de bens, tá? Então vamos pensar que a Daniela só ela, já é viúva, Rodrigo, não tô te matando, por favor. E eu tenho isso para ficar mais fácil a explicação. 50% do que a Daniela tem obrigatoriamente tem que ir para os herdeiros necessários. Quem são? Ascendentes, pais e mães, se forem vivos, descendentes, filhos e cônjuges, tá? E cônjuges e companheiros. E aí tem a questão de ser bens comuns, e ser bens particulares, por isso que eu estou facilitando aqui para uma compreensão, tá? Então a Daniela tem uma filha. Vamos colocar duas filhas para mim fazer a diferença, tá? Duas filhas, pais não são vivos, tá? Então, aqui se eu tenho descendentes, vai só eles entrarem na cadeia sucessória aqui, tá? Então, eu não tenho cônjuge. Metade desse patrimônio meu, ele é disponível. Eu posso dispor para quem eu quiser, inclusive para o Luiz. E 50% dele, ele é indisponível. Obrigatoriamente tem que ir para essas pessoas que eu te falei, os herdeiros necessários. E no caso aqui da Daniela, os únicos vivos são os filhos, dois. Então, nesse 50% que é da minha disponível, eu posso pôr para uma filha que cuidou mais de mim. E os outros 50% obrigatoriamente eu vou dividir. Então, um filho vai ficar com 50 mais 25 e o outro com 25, tá? Se eu fiz a conta certa, gente. Se eu fiz errado, Thiago, me fala aí, tá? Que eu vi você passando. Deu para entender? Então, 50% da disponível eu posso dispor para quem eu quiser, não tem que ir para ninguém, tá? Eu posso deixar para o padeiro da esquina. Os outros 50% obrigatoriamente herdeiros necessários, ascendentes, descendentes e cônjuges e companheiros, tá? E aí tem toda uma concorrência de acordo com os que estão vivos. No exemplo aqui, eu só tenho filhos vivos. Só os filhos vivos sem cônjuge, eu vou dispor desses 50%, metade para cada um, os outros 50% pode dispor para um dos filhos, inclusive, ou para uma terceira pessoa. E aí, obrigatoriamente, um dos filhos vai ficar com um quinhão maior. Isso é lícito, tá? Tá. Muito bem explicado, doutora. Muito Tá? bem. Vamos partir para o próximo tema. Vamos falar agora sobre offshore. Fala um pouco para a gente o que é e se é algo ilegal ou não. Todo mundo fala sobre offshore, paraíso fiscal, vou esconder meu dinheiro. Explica melhor como funciona isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Offshore, no conceito assim, literal da palavra, nada mais é do que uma companhia, uma empresa constituída offshore, fora da costa, num patrimônio internacional. E aí, para ela ser uma offshore, ela não precisa necessariamente ser constituída num paraíso fiscal, não. Ela pode estar constituída em outro lugar que não esteja, porque a gente tem toda o Brasil tem lá uma portaria, uma resolução que tem todas, quem está, por exemplo, agora em 2024, quem que está lá como paraíso fiscal, tá? Então tem todo os países citados, tá? Isso pode mudar de ano para ano. Então, a offshore não necessariamente ela precisa estar sediada num paraíso fiscal. Basta ela ser constituída fora do domicílio fiscal do patrimonialista, por exemplo. A Daniela tem o domicílio fiscal dela no Brasil e ela constitui uma offshore na Flórida, tá? Então, o território
e internacional. A outra pergunta se ela é ilícita, né? Isso, correto. Né? O que eu acho que tem um mito muito em relação às empresas offshores e, infelizmente, com certa razão, que não é poucas vezes que a gente chegou a ver aí na mídia, né? Casos envolvendo estrutura internacional, alocando, ocultando, tendo lavagem de dinheiro, envolvido com corrupção e tantas outras situações. Mas o que a gente tem que falar? Que a offshore, ela é constituída de uma maneira legal, declarada à Receita Federal, ela não é nenhuma estrutura ilícita. Todo mundo tem o direito de fazer remessa de bens e de dinheiro para o exterior, desde que declare a Receita Federal e siga lá todas as normas legais, tá? Então, assim, é um mito falar que a offshore ela é uma ferramenta ilícita, tá? Inclusive hoje, Luiz, a gente tem um compliance muito estruturado, muito rígido. Então, tá cada vez mais difícil, eu acho, que passar essas estruturas, né, da maneira que eu falei aqui. Então, assim, tá cada vez mais ficando difícil em relação a você ocultar e você praticar ilícitos, tá? Até porque tem vários acordos bilaterais de países que, por exemplo, envolveu o tráfico de mulheres, tráfico de droga, corrupção, tem ilícito ali, vão ter trocas de informação sim, tá? Então tem todo aí uma regulação em cima dessas estruturas que antes eu acho que tinha menos, né? Se comparado com a questão hoje, tá? Doutora, quanto que custa para abrir uma offshore? Vamos lá. Olha, depende muito da jurisdição escolhida, tá, Luiz? Porque assim, a gente tem jurisdições caribenhas, a gente tem jurisdições americanas, a gente tem jurisdições europeias, então cada um tem um custo. Mas mais ou menos de 3 mil a 5 mil dólares para a Constituição e mais uns 2 mil dólares, falando em estrutura americana, tá? Mais uns 2 mil dólares de manutenção por ano, tá? Então, aproximadamente. Tem estruturas mais em conta, com jurisdições mais em conta e outras não tão mais em conta, né? Vai depender tudo de onde a gente vai abarcar e escolher a jurisdição de onde vai ser constituída essa offshore. É assim, eu imaginava que era bem mais caro, mais salgado o valor. Não é assim, aquele valor exorbitante, aquela. Né? Doutora, fala pra gente aí qual é a diferença da onshore e offshore. A onshore, ela é aquela empresa que ela é constituída em solo nacional. Então, por exemplo, a Daniela mora em Portugal e constitui uma empresa em Portugal. É uma onshore, tá? Uma offshore, como a gente já disse lá no conceito, é uma empresa estabelecida em território internacional, tá? Então, a Daniela mora no Brasil e vai instituir lá a empresa dela lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Quem gosta aí de ir para Miami, para Flórida, Orlando. Doutora, nós falamos. Posso falar uma Desculpa. adendo? Eu tô falando muito, Pode, né? Daqui a pouco já vai dar, e eu tenho compromisso e você também tem. O que eu penso assim, eu vejo muito, tá? As pessoas adquiriram, eu falo Miami Orlando porque chega no escritório esse perfil de cliente. Adquirir imóvel na pessoa física. Gente, cuidado. A sucessão dos Estados Unidos ela é caríssima. A depender de cada estado, pode chegar ao imposto de 40%, tá? Então, na hora que for ter o inventário dessas cotas lá, por exemplo, se esse imóvel tiver na pessoa física diretamente, vai sair muito caro. Então, cuidado. Sempre busca o auxílio de uma pessoa da sua confiança, com conhecimento na estrutura, porque realmente a falta de conhecimento pode levar aí a uma perda patrimonial não muito pequena. Outra coisa também que às vezes eu vejo, as pessoas têm mania, nos Estados Unidos eu vou fazer uma LLC, uma companhia lá, que hoje ela é comparada com a nossa empresa de responsabilidade limitada, tá, Luiz? A depender de onde você vai alocar essa estrutura nos Estados Unidos,
é muito interessante que você tenha uma outra ferramenta, um testamento, por exemplo, tá? Então, assim, tomar cuidado, porque às vezes você acha que você está resguardado e você não está, né? Então, sempre muito cuidado com a questão internacional, porque ela tem várias facetas, eu brinco. Muito bacana, muito bem explicado. Doutora, nós falamos sobre valores, quanto que custa para abrir uma empresa, né? Varia bastante. Então, outra pergunta é o seguinte: é fácil, depois da conta aberta, é fácil de enviar dinheiro? Tem que se declarar? Como é que funciona essa parte de envio de dinheiro para Bahamas, por aí vai? Eu falo Panamá, assim, o envio depende muito das normas de cada jurisdição ali de cada onde a país. instituição bancária tá localizada, tá, Luiz? Mas, por exemplo, hoje é tudo eletronicamente. Tem caso até que eles precisam fazer ali eu falo que uma conferência cara crachá, é tudo online. Então, hoje, alguns mais rápidos, outros menos. Por exemplo, você falou da Suíça, lá, que eu tive lá recentemente. Lá Boa, o pode falar compliance essa deles parte. é um pouco mais elaborado do que outras jurisdições, vamos dizer assim. Mas hoje é tudo online e tudo muito facilitado, diferente de antes, tá? E a remessa, eu falo que tem uma curiosidade às vezes que poucas pessoas sabem, né? Ah, é muito caro mandar, o que que eu vou pagar? A depender do dinheiro que você vai enviar, tem banco que eu conheço aqui, que eu conheço o portfólio, que você com um investimento aí de 7 mil euros, você não paga nem a abertura nem a manutenção. Você vai pagar um IOF, por exemplo, na conta corrente, um IOF de 1,1%, salvo engano, e na conta investimento 0,38 de IOF, salvo engano, tá? Então, assim, é muito acessível. Eu falo que hoje você diversificar os seus ativos, outorgar uma segurança patrimonial fazendo uso de uma ferramenta lista é totalmente. Não é mais tão para poucos como era antigamente, né? Tá tudo mais É, fácil, né? é verdade. Tá? Bem explicado, doutora. Doutora, só para encerrar esse assunto, fala para a gente a vantagem e desvantagem de ter uma offshore. Bom, vamos começar pelas desvantagens, dona Vamos Rose. sim. Vamos Eu falo assim, sim. hoje, você viu a gente falar aqui, né? A gente falou que a gente tem que escolher uma jurisdição, a gente tem que escolher um agente residente, a gente tem que saber os objetivos da família, a gente tem que pensar em tudo na estruturação dessa offshore. E eu vejo às vezes as pessoas oferecendo offshore, abre a sua offshore, chega para mim no Instagram, as pessoas até encaminham. Em 2, 3 dias, em 48 horas. Gente, essas offshores, vendidas como offshore de prateleira, que eu chamo, elas nada mais são do que elas não são uma companhia estabelecida numa jurisdição correta, com agente residente de confiança, com todo um compliance, um KYC, tudo bonitinho. Não. Ela vai ter ali uma verdadeira natureza securitária, de seguro. E eu já vi pessoas que, na hora que foram resgatar, perder de 30% a 40% do valor investido. Então, por isso que eu falo, não deixe a estrutura internacional virar uma caixinha de Pandora, né? Saiba muito bem, pergunte, indague, veja o profissional que você está trabalhando. É direito seu, é seu patrimônio. O seu patrimônio que você está colocando nas mãos de um outro profissional que vai responsável ou não. O que a gente vê hoje em dia, eu vejo mais nas holdings nacionais, porque eu falo que hoje está todo mundo querendo fazer planejamento patrimonial sucessório, mas é a falta de responsabilidade nesse mercado, tanto na nacional quanto na internacional. Então, tomar sempre muito cuidado. Doutora, são 19h50, são 50 Uhum. minutos de conhecimento. Uma pena que as perguntas chegaram ao fim. Vou dar para a senhora 5 minutos de considerações finais. O que, que a senhora pode deixar para os nossos seguidores que estão online, saíram, vão assistir no Instagram, vão Até que assistir passou bastante amanhã gente, né? Eu acho no que passou umas 30, 40 YouTube? pessoas aí. Sim, provavelmente passaram aqui umas 150, 170 pessoas. Sério? No Nossa, que finalzinho bom. sai o relatório. Sai o relatório para mim, eu te passo. Tá Tá bom. bom? Doutora, 5 minutos de considerações finais. Ah, antes disso, a Da senhora Suíça, já né? pensou
As As vantagens que eu falo. vantagens. As As vantagens. vantagens. É, boa, boa, boa. Eu não Fala, falei as desculpa. Boa, vantagens, Renata. Renata? Como assim? Eu não falei as vantagens? Ó, a Obrigado, gente doutora Renata. protege. Obrigadão. Conheço ela, oi Rê. A gente protege o patrimônio, né? Porque a gente vai criar mais camadas ainda de proteção. A gente vai trabalhar numa outra moeda, então a gente vai ter aí uma diversificação das moedas, uma diversificação, não, né? Uma diversificação dos ativos. A gente, na escolha da jurisdição, a gente vai escolher uma jurisdição que ela vai ter uma segurança política, uma segurança jurídica muito forte. Eu falo que tem a questão do sigilo e da confidencialidade. Então, assim, são muitas vantagens, né? E aí a questão da sucessão, cuidado, porque não é todo lugar que você vai estabelecer uma offshore e você vai trabalhar a sucessão. Às vezes você vai precisar de uma outra ferramenta em cima, tá? E o tema da live era qual era melhor, né? Se é a offshore, se é a holding. E assim, antes de fazer as considerações finais, eu falo que não existe ferramenta melhor. Existe o objetivo da família, né? A gente está aqui falando desde o começo da live que tudo é individualizado, que tudo é personalizado. Então, assim, não tem como a gente falar. Às vezes, para o patrimônio, vai ser melhor uma holding. E não porque eu tenho uma holding familiar no Brasil e uma offshore que detém as participações societárias nessa holding, e não porque um trust em cima. Então, assim, tudo vai depender da complexidade do patrimônio, da estrutura e do objetivo da família. Então, não dá para ser irresponsável e falar que é uma receita de bolo, que um é melhor do que o outro. Vai depender muito do caso a caso. E para encerrar, Luiz, falando um pouquinho da Suíça, estive lá agora em fevereiro. Boa. Foi assim um evento sensacional. Quem tem interesse em advogar em estruturas internacionais, eu vou colocar aqui, vou fazer um merchan, pode, Luiz? Pode. O espaço aqui é seu, doutora. Pode sim. Aqui, achei ele. Sigam o Alexandre Arreg, tá? Ele que promoveu esse encontro lá na Suíça, com quem são os mentorados dele. Ele tem um curso de mentoria. Ele foi trustee por 20, 30 anos. Então, assim, o cara tem uma experiência internacional fenomenal. E a experiência da gente estar lá, numa jurisdição extremamente forte, extremamente conservadora, igual é a Suíça. Eu entrei em banco que eu nunca achei que eu fosse em private banks, que eu nunca achei que eu fosse entrar na minha vida, né? Porque assim, o dono do banco veio tomar espumante com a gente, champanhe, né? Então, assim, conversar tete a tete, coisa que aqui no Brasil a gente não vê. Então, assim, foi uma experiência incrível. Aprendi muito mais, porque a gente sai com a cabeça, assim, explodindo de coisas, de você entrar num ambiente totalmente transparente igual é. Eu falo que às vezes o cliente fala, nossa, mas será que Estados Unidos é melhor para mim? Será que Europa é melhor para mim? Olha, eu vou te falar, ali a tradição dos suíços e a transparência que eles têm com o cliente é fenomenal, sabe, Luiz? É coisa assim, só para quem vivenciou mesmo sabe do que eu tô falando. Então, assim, a experiência foi surreal. E os 5 minutos restantes, para você não me mandar embora antes, Ah, que pessoas do meu isso, doutora? coração. Não, que espaço é seu. Sabe por que eu limito a hora? Porque tem Sabe, né? convidada que eu deixo, fica mais meia hora. Não, Por e hoje é isso. sexta-feira Mas pode falar, santa, doutora, pode falar. vamos descansar. Eu acho assim, 2024 é um ano para se falar de planejamento patrimonial sucessório. A gente tem aí a reforma tributária, que para quem não sabe o que ela trouxe para nós, obrigada, Rê, beijo grande. Agora, obrigatoriamente, todos os estados que têm alíquota única em relação ao ITCMD, que é o Imposto à Doação e Causa-Mortes, obrigatoriamente passará a ter a alíquota progressiva, ou seja, de acordo com o tamanho do patrimônio. Então, a chance do seu planejamento patrimonial acessório ficar mais oneroso do que é hoje, porque os estados vão ter que ter uma corrida para alterar a legislação, que é obrigatória agora. Então, o estado de São Paulo, alíquota única de 4%. Amazonas, alíquota única de 2%. Paraná, se não me engano, também é única de 4%. Alagoas, acho que é a única 3%. Um monte de estado único. Vão todos alterar as suas leis.
E aí, se vai subir as alíquotas ou não, acredito eu que há uma bela chance dessas alíquotas aumentarem. E sem tirar em consideração que hoje nós temos vários pedidos em trâmites no Senado Federal para aumentar a alíquota máxima do ITCMD, que hoje a maior é fixada por resolução, a resolução 9, tá? Não me recordo o ano, que é até 8. Tem projetos lá pedindo para essa alíquota passar para 16%, para 20%, tá? Então, se isso vai acontecer ou não, não sabemos. Agora, em relação à alteração da alíquota única, isso vai acontecer obrigatoriamente, já tá, a emenda já foi aprovada, já houve alteração na Constituição, é uma questão só dos estados correrem e alterar as legislações. Então, se vocês não conversaram ainda sobre o planejamento patrimonial acessório com a família, sente e converse, né? Porque isso é extremamente relevante, extremamente importante e vai fazer uma diferença muito grande no planejamento patrimonial acessório. Oi, Muito Zé. bem, doutora. Uma pena que acabou. Dava para ficar aqui mais meia hora. Vamos marcar uma live mais para frente para falar o trust. Do trânsito. Interessantíssimo. Eu não fiz live sobre esse assunto. Eu gostaria de entender melhor sobre isso. Vamos Gente, sim. muito obrigado a todos que entraram e saíram. Só para lembrar, quem não é inscrito aqui no Bate-Papo com a Varenga, vai lá no YouTube, segue a gente lá, dá aquela força. E vou deixar o contato da doutora. No Instagram, ela se encontra no @inventário.nuncamás. É isso mesmo, Nunca doutora? mais. @inventário.nunca mais. Isso mesmo. Nunca mais. No Facebook, você encontra ela no Barbeitos e Rodrigues. Gente, No Facebook eu quase não YouTube, entro, hein? Não me manda mensagem lá. eu já vi. Tem que Manda mensagem lá que quase não manda aquele Facebook. No YouTube é a Daniela Barbeitos. O e-mail é daniela@barbeitorodrigues.com. E o site dela, eu entrei lá, espetacular, bem feitinho, parabéns. www.barbeitosrodrigues.com. Gente, só tenho que agradecer às pessoas que entraram e saíram. Muito obrigado mesmo. Doutora, obrigadão por ter tirado essa noite de sexta-feira. Era para estar junto com sua família, junto com sua filha, mas a senhora doou para a gente, para os nossos seguidores, e passou esse conhecimento espetacular, um pouco sobre holding familiar e offshore. Doutora Renata, fica com Deus, obrigado, muito atenciosa, tá? Que não tinha percebido. Eu também não. Parabéns, Eu tô doutora Renata. baixinha. Eu também nem. Eu não tinha. Falo tanto que eu não percebi. Obrigada, viu, Luiz, pelo convite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no direct, tá? No Claro. Instagram eu respondo mais rápido do que e-mail, essas coisas, tá? É meio que Tá bom. online ali, tem toda a equipe que me ajuda. E eu estou aqui à disposição para futuramente a gente falar de trust, de outras estruturas, tá bom? Obrigado, doutora. Fica com Deus. O canal aqui é da senhora, tá bom? Forte Amém. abraço. Fica com Deus, gente. Forte abraço. Obrigado, doutora. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.